né? Para mim, muito agradável, porque me trouxe respostas às minhas orações. Eu vou contar para vocês o que aconteceu de quinta-feira para cá. O Rodrigo, eu tinha cometido um engano na minha escala de palestras, né? E acabei deixando o Rodrigo de lado. Ele já tinha se comprometido há algum tempo, mas eu me confundi e neste domingo era para falar o Marcelo e na outra semana o Lúcio. Aí na quinta-feira o Rodrigo me acionou e falou, Pedro, confirma para mim, porque eu acho que no domingo sou eu que falo. E aí eu falei, nossa, será que eu errei tanto assim? E realmente eu tinha errado, né? Eu tinha pirado o Rodrigo da sala de palestras e colocado o Marcelo e o Lúcio. Mas aí eu fiquei quieto, não respondi de imediato para o Rodrigo, e aí entrei em contato com o Marcelo, falei, Marcelo, eu errei nas minhas anotações, se importa que eu coloque você no outro dia? Eu falei, não, eu tinha vontade. Fiz a mesma coisa com o Lúcio também se prontificou, e eu acabei, então, deixando o Rodrigo para hoje, como estava programado, e o Marcelo para o próximo e o Lúcio para o próximo domingo. Então, tudo se ajeitou, né? Errei, mas deu tempo de corrigir. Eu sempre, quando faço as minhas orações, eu começo agradecendo. Agradeço a minha vida, a minha saúde, agradeço a minha esposa, agradeço a minhas filhas, Carol e Camila, que foram duas joias que Deus me presenteou. Agradeço aos meus pais por terem me colocado no caminho correto. Agradeço a minhas irmãs e irmãos por terem me ajudado a criar. Agradeço aos cunhados, cunhadas, sobrinhos, porque, graças a Deus, nós estamos sempre em harmonia. E eu posso dizer para vocês que eu sempre peço nas minhas orações que a espiritualidade me puxe a orelha quando eu estiver fazendo uma coisa errada. Que eles me deem uma intuição, que me dê uma palavra, que me dê uma comunicação, dizendo, olha, Fredo, tem alguma coisa que você precisa acertar aí, que não está indo bem, porque os pioneiros do caminho da luz, seu João Asparini, seu João Chaves, seu Mário Andreazzi, seu Zico, Dona Zita, seu Zé Rosa, Jaú, Valnei, Sidão, Mário Perini, Dona Querina, seu Ettore, Dona Mariquinha, seu Dona Emília, que eram curadores, e tantos outros, eu peço, olha, me oriente para que eu não faça coisas erradas, né? E aí, então, eles se aceitaram, e aí, na sexta-feira, o Sérgio me deu um retorno, falou, Fredo, tivemos uma comunicação assim, assim, assado. Aí, de imediato, eu entrei em contato com o Fábio, que o Fábio está secretariando a reunião de quarta-feira, porque a reunião de quarta-feira de desobsessão não parou. O Sérgio está à frente, fazendo isso de uma forma mais rápida por causa da pandemia, e aí aconteceu uma comunicação. E essa comunicação foi do seu João Gasparini. Então veja que nós não estamos presentes
dentro de 4 paredes, mas nós estamos totalmente conectados. Nós estamos ligados de uma forma ou de outra. O Rodrigo estava fora, depois o Rodrigo, acabei colocando o Rodrigo. Houve uma comunicação na porta, eu não estava sabendo disso antes de fazer esse erro meu, e depois o Sérgio, na sexta-feira, me falou disso, e eu então pedi essa comunicação. E eu falo, sem medo de errar, que a Marcela, o Rodrigo, a Maria entraram na minha vida de uma forma muito gostosa. Eu não conhecia o Rodrigo, não conhecia a Marcela, conhecia um pouco a Marília, conhecia mais o Beto, né? Conhecia mais o seu Nelson, conhecia o seu João, trabalhei com o seu João, conhecia a casa dele, conhecia o salão, ele me vestiu uma certa época da vida, enfim, eu tenho uma ligação muito forte com os Gasparini. E o Rodrigo e a Marcela entraram na minha vida de uma forma inusitada, né? Que não convém aqui a gente entrar em detalhes. Mas eu me sinto muito bem perto deles. Então eu falo que o seu João, ele está me apostando muito em mim, né? Como dirigente, como aglutinar pessoas, como conduzir aquela casa, e ele está, de uma certa forma, sempre me dando o suporte que eu preciso. Mas eu peço muita orientação, né, para que ele me chame a atenção. Essa mensagem, para mim, foi uma mensagem de alívio. Pelo que ele diz na mensagem, ele fala muito a mim e fala muito aos trabalhadores, e eu vou ler a mensagem dele. A mensagem é do dia 16, agora, último, quarta-feira, e era dirigida ao grupo de trabalhadores, né? O Sérgio não sabia de quem se tratava, e o Sérgio, como orientador, disse, boa noite, aqui devemos a sua visita. E a entidade, né? Então responde, Jesus disse que onde estivesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, lá eu estaria. Hoje estamos reunidos em nome de Jesus, ele se faz presente. Suas mãos dadivosas nunca abandonaram e deixaram de fluir equilíbrio, paz e fraternidade. E nós queremos e tentamos auxiliá-los, e vocês que estão dispostos a acolher os que aqui chegam são amparados por essa luz divina e incondicional. O aniversário do Mestre se aproxima, que os trabalhadores encarnados e desencarnados que estejam mais dispostos a estenderem as mãos aos mais necessitados, que cada um de nós consigamos dar um pequeno passo rumo ao amor. A todos desta bendita hora de oração, queremos agradecer a vocês, aos familiares, que possam sempre trabalhar em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Foi o que o Rodrigo disse no início da palestra dele. Um pequeno servidor de Jesus, João Gasparini. Até então não se sabia quem era. Aí o Sérgio então diz, obrigado pela sua visita, pela sua mensagem, ela será transmitida a todos. E ele então arremata dizendo, um Natal abençoado a todos. Que Deus nos ampare, abençoe, ilumine, que a noite de Natal, a luz de Jesus se faça presente no coração de todos. E o Sérgio então diz que assim seja. Muito obrigado pela sua visita. Leve o nosso agradecimento e o nosso abraço. Essa foi a mensagem que o Sr. João trouxe, e para mim ela diz muito, pelo pedido que eu faço, pela forma que eu estou agindo de conduzir a casa,
E eu acho que não foi em vão que o Rodrigo me acionou na quinta-feira, dizendo: Alfredo, confirma se sou eu. E eu havia errado em deixar o Rodrigo de fora. Mas deu tempo de eu corrigir. Marcelo concordou em mudar o dia da fala dele, Lúcio concordou, e eu acho que é um grande presente que nós recebemos nesse Natal. Era essa a mensagem, era esse o presente que eu queria transmitir a todos pela palavra do seu João, que ele trouxe nos desejando um Feliz Natal, e se responde à minha pergunta se eu estou caminhando correto ou se nós estamos, os trabalhadores, errando. Ele, nas suas entrelinhas, diz: continue trabalhando e amparando aqueles que desejam, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão carentes. Então, era essa a surpresa que eu tinha para vocês, e não podia ser melhor um presente de Natal do seu João Gasparini, o fundador do Centro Espírita Caminho da Luz. Obrigado, Rodrigo, pela sua amizade. Obrigado, Marcela. Obrigado, Marília. Eu acho que o domingo será um domingo à la Gasparini, né? Com a presença, com a participação do Gasparini. Marli, o resto é com você, porque eu não